Boa noite, pessoal, para quem tá no mesmo fuso horário que eu. Meu nome é Renata, eu moro em Milão. Nós estamos gravando mais um episódio de Levando Ninguém a Lugar Nenhum. Nos siga nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, o que mais que tem? Tudo isso. Procurando por Levando Ninguém a Lugar Nenhum, porque é um nome longo, só vai ter a gente. Então é isso aí. Hoje eu tô gravando com o Nicolas, Lucas e a Lívia. E hoje a gente vai falar sobre aplicações de universidade. No exterior, cara. Curso no exterior, né? Por onde começar, onde pesquisar, quais são os primeiros passos e as nossas experiências, o que a gente já passou com relação a isso, né? Que já foram muitas, né? E hoje, como eu tô aqui na Itália, Aline na Hungria, Nicolas no Canadá e Lucas já estudou e trabalhou nos Estados Unidos, hoje vai ser um apanhado geral. E só pra avisar a galera que o que nós vamos conversar não é uma regra, que cada aplicação é diferente, cada país funciona de uma forma diferente, mas existem padrões a serem seguidos e coisas que você já pode começar a se preparar. Agora eu acho que não tem nenhuma inscrição aberta, né? Então é o tempo bom para você começar a se preparar e fazer aquilo que a gente sabe que é pedido em todo lugar do mundo. Exatamente. É legal você falar isso porque na minha experiência, quando eu voltei pro Brasil em 2015, eu havia decidido começar a aplicar pro exterior, aplicar para universidades. E meu plano era, assim que eu me formasse, eu iria começar o mestrado no meio de 2016, porque no exterior o ano letivo começa no fall, em setembro. Setembro, né? Em geral, E aí o que eu descobri... Começa em setembro e termina em abril, maio. Isso. E o que eu descobri que eu precisava ter tudo pronto no ano anterior, porque geralmente as aplicações acontecem em janeiro, de dezembro a janeiro, e aí os resultados saem em meados de março, para março, abril, depende, né? Mas no primeiro semestre do ano, para você poder começar os estudos no semestre. Depende, inclusive vou fazer um adendo com isso aí, porque, por exemplo, isso é a regra geral, porque o ano letivo começa em setembro, mas, por exemplo, aqui na Politécnico, eles têm duas opções. Você pode entrar em fevereiro também, não é anual, é semestral, porque realmente tem universidade que você só entra uma vez por ano, mas existe, outras vezes você pode ter a opção de ter 2 meses para poder entrar, que é setembro, acho, ou fevereiro. E a Austrália começa igual ao Brasil também, em fevereiro, esqueci de falar. Um país quente. Uhum. Mas a primeira pergunta eu acho que você tem que se fazer é o que você quer. Se você quer fazer uma graduação no exterior ou uma pós-graduação. E isso foi uma das coisas... Ou ambas. No caso. Mas tem que começar por algum lugar, né? Mas é uma coisa também que eu tive muita dúvida no começo, porque quando eu comecei a fazer minhas pesquisas, eu via dois nomes, né? Undergraduate e graduate. E como no Brasil, graduação chama graduação, né? Que a gente faz bacharelado, eu pensei que eu tinha que aplicar pro graduate. E eu me confundi muito, porque a graduação equivale a undergraduate. E se você quiser procurar por pós-graduação, geralmente vai ser graduate. Então isso é uma coisa para começar uma dica boa para você, que já anota. Pega o caderninho. Vocês tiveram dificuldade com isso, galera? Essa nomenclatura? Eu não, porque eu só segui o que Renata mandou eu fazer. Eu tô pensando aqui, mas Aline, eu me lembro que nesse programa da Hungria não tinha isso não, era mestrado mesmo, era MSc, Master of Science. Mas também existe Master of Science, Master of Architecture, acho que tem Master of Arts. Existem muitos títulos também, então é até bem amplo, eu nem domino isso, mas eu acho que na Europa, aqui também, na Itália chama de Laurea Triennale, que seria o bacharel, e Laurea Magistrale, mas eles sempre colocam no site, equivalente ao MSc, que é o Master of Science. Então, pelo menos aqui é a mesma coisa. A gente são entender. Nomenclaturas que você vai ter várias nomenclaturas diferentes, e sempre tem o Google ali pra você dar aquela tirada de dúvida, né? Mas, por exemplo, com relação a esse negócio do Masters, tem sempre dizendo Master. Pra Hungria, tem dois tipos de Masters, o OTM e o só Masters. E aí, quem veio pelo OTM é como se fosse você já fazer a graduação junto com o mestrado. Então essa galera entrou na graduação, nos últimos anos da graduação, que pra eles aqui, quando você termina 5 anos, você já é mestre. Só que isso diferencia muito o curso, porque, por exemplo, eu fiz só o Masters, que seria 2 anos apenas. Eles também estão fazendo 2 anos, porém, se eles reprovarem alguma coisa, eles não precisam pedir extensão, porque na teoria eles têm 5 anos para terminar, porque é o integrado. E o meu não, eu tenho que pedir extensão
graduação, se eu não terminar nos 2 anos. E difere também nos tipos de avaliação, porque aqui, por exemplo, tem... Eu não sei se já é para eu falar detalhado assim. Eu posso fazer um adendo, Alene, já que você está falando da educação na Hungria, eu acho que a questão do sistema de educação na Europa, acho que não é em todo o país, mas em muitos países é justamente isso que a Aline falou. Lá tem essa denominação, que eu me lembro que era OTM, mas é como se você tivesse 2 ciclos, né? O primeiro ciclo são 3 anos, que é o bacharel, e o segundo ciclo, que são 2 anos, que é o mestrado deles, e você pode fazer integrado, que foi o que você falou, ou também, às vezes o pessoal faz o primeiro ano na universidade e depois os últimos 2 anos muda até de país, vai fazer em outro canto, porque existe essa opção de você desvincular os 2, ou de você se comprometer pelos 5 anos direto e fazer justamente um ciclo só todo integrado. Afinal, você já sai com... Acho que chama de mestrado integrado, alguma coisa assim também, dependendo do lugar. O que eu achei importante, citar isso é porque, por exemplo, tem colegas minhas fazendo esse OTM e na teoria era para elas virem fazer 2 anos e acabou o mestrado, né? Porém, como está integrado, eles têm formas de avaliação diferentes da minha. Tem uma avaliação que chama Global, que é você pega, vamos dizer que nesses 5 anos de que quem está fazendo a graduação junto, vê, sei lá, no curso de arquitetura, eles vêm estruturas 1, 2, 3 e 4. E aí no final vai ter essa Global com a matéria dessas 4 estruturas. Aí vai ter matéria de, sei lá, orçamento. Aí vira um orçamento 1, 2, 3 e 4 e vai ter uma prova geral com todos os orçamentos. Então são provas muito difíceis e que a galera que veio pelo OTM tá tendo que fazer. E eu, como vim como mestrado subsequente, eu só fiz uma Global, que foi de design. Tipo, eles me deram um tema de manhã cedo e no final da tarde eu tinha que entregar o projeto pronto. Projeto pronto não, né? Conceito e sketches. Mas... Que interessante, tipo uma prova de projeto. Eu tinha que fazer corte, tinha que fazer fachada, tinha que fazer perspectiva, tudo à mão. Mas não precisava ser escala, mas tinha que ter uma proporção, né? Quem sabe faz ao vivo, então, era na hora. Eita, que beleza. Eu até ainda tenho um pouco de dúvida com essas nomenclaturas. Aqui você tem, porque você tem o undergraduate, que seria equivalente ao bacharel, que eles também chamam de bachelor, e só que você tem algo que estaria, assim, depois da high school, mas antes do undergraduate, que eles chamam de diploma, certificado, que é como se fosse um curso técnico. Aqui você vê muito isso também. O pessoal vai fazer college, aí é um curso menos acadêmico, como a gente vê nas universidades do Brasil, e mais voltado para a prática profissional mesmo. E também tem muita diferença entre os próprios cursos de pós-graduação. Você tem curso de mestrado mais voltado para acadêmico e curso de mestrado profissional. Então, acho que o primeiro passo é você entender realmente o que você quer e não tentar também, às vezes, aqui pro Canadá, a gente vê muito brasileiro vindo para cá e querendo fazer qualquer curso, e aí vai na doida e muda de área e chega, faz a faculdade, começa a faculdade, vou fazer uma faculdade de marketing porque eu li num blog que marketing está em demanda. O cara era advogado no Brasil, aí vem pra cá, começa a fazer faculdade, não gosta, não se forma, não ganha o degree, e aí tem que voltar pro Brasil e acabou gastando um dinheirão da porra pra nada. Porque então, paga pra estudar no Canadá. É bom lembrar isso aí. É isso aí. Mas tem muita bolsa também, tem muito lugar que você pode buscar bolsa, mesmo sendo estudante estrangeiro, você consegue essas oportunidades. Sim. Porque aqui na Europa tem muita universidade que você não paga para estudar, mas não é em todo... Porque a universidade é pública, mas você paga, entendeu? Os diferenciamentos do Brasil, que a universidade é pública e é de graça, aqui não. Eu estudo na universidade pública, que tem uma mensalidade anual de 3.900 euros para quem não é cidadão da União Europeia. E para quem é cidadão da União Europeia, tem... Aí o preço varia, mas eu acho que é 3.100, 3.200. Olha, eu não tenho certeza, mas para saber, quem quiser saber, é só colocar no Google Politécnico de Milano, tuition, que é tuition, anual, qualquer coisa assim que vai sair. Já o preço, mas eu acho que é isso. E aí, tuition é isso, é a anuidade do curso, né? Exato. Pronto, sempre tem variação, é importante saber que pelo menos existe sempre uma variação de preço, de custo para alunos estrangeiros e para alunos que são no país. Aqui eles entendem que se você não é cidadão
cidadão da União Europeia, ou então se você não é cidadão nos países, você não contribuiu com a taxação durante a sua vida, então você não tem direito de pagar o mesmo preço por aquela educação pública de quem contribui a vida inteira, de quem viveu, quem é cidadão, quem viveu aqui sempre. Então, normalmente o curso para um estudante internacional é mais caro, às vezes é muito mais caro, às vezes é uma diferença. Tem lugares que chega a ser 4 vezes o preço. Exato, e às vezes não é tão mais caro. Quanto é, por exemplo, o meu caso aqui na Politécnica, não é tão mais caro para quem é internacional. Mas também existem bolsas, como o Nicolas falou, às vezes a universidade dá bolsa, às vezes uma instituição pública vai lhe dar uma bolsa, às vezes o governo pode lhe dar uma bolsa, é um mundo enorme, merece um episódio ou vários episódios só para isso. Hoje já não vai se aprofundar em bolsa de estudo. Mas não. O importante é começar, né? Então, para começar, o que você precisa? Vontade, precisa de vontade e precisa de tempo. Exato. Ou de alguém que enche o seu saco. Com Renata. Como foi o meu caso com Renata. Mas, no geral, você precisa. Nem todo mundo tem o privilégio de ter uma Renata. Na vida. Exatamente. É verdade. Além da vontade, você precisa... Língua. O quê? A língua. Qual país você vai, e aí você, dependendo do país que você vai ver qual é o exame que eles pedem. No geral, 90% das vezes você precisa do inglês. E pro inglês tem várias provas que são aceitas. Várias. Muitas. Eu já comecei em inglês, not várias. Not várias. Not Que é a various. pessoa poliglota. Various. Não várias, mas no geral eles aceitam o IELTS e aceitam o TOEFL. Isso. Tem o E tem o Cambridge também, aquele que chama. Tem várias provas de inglês, mas realmente as mais famosas, as famosinhas do rolê, é o TOEFL e o IELTS. O TOEFL, inclusive, ele é pago em dólar. Nunca fiz o IELTS, não sei falar, então vai estar caro fazer uma prova dessa, porque o preço é em dólar. E são provas que, às vezes... Mas você pode fazer no Brasil mesmo. Isso você Não faz é no uma coisa que você Brasil. precisa ir pro exterior pra fazer isso, né? Exato. Nas grandes cidades no Brasil, ou até nem tão grandes assim. Lá em né? Natal tem, Tipo, Natal dava Na UFRN tem. E na UFRN tem, mas a UFRN é uma universidade muito grande, então, claramente. Mas assim, eu esqueci o que eu ia falar, ó. Já sei, lembrei. Tem muita gente que fica intimidado com a questão do idioma da prova, mas é importante lembrar que, na verdade, essas provas, até se você fala inglês fluente, você não obrigatoriamente vai tirar a nota máxima. Essas provas têm uma fórmula e elas não medem a sua fluência de inglês, infelizmente. Elas medem o quanto você estudou para a fórmula da prova, Isso. que não tem nada a Tipo ver. o Enem. Que não, Não tem nada mede a a sua capacidade intelectual, ele mede o quanto você decorou aquele conteúdo. Exatamente. Exato. Então, na verdade, se você estuda para a prova, você tem uma tendência maior de tirar uma nota boa do que simplesmente você sabe inglês e vai fazer a prova, sabe? Então, não adianta, tem que estudar para a prova. Eu fiz o TOEFL umas 4 ou 5 vezes já. E esse último que eu fiz, eles mudaram um pouco da prova. Não foi muita coisa, mas eles diminuíram o tempo geral, porque geralmente era 4 horas de prova. E agora é 3 horas e meia, alguma coisa assim. Mas como eu já tinha muita experiência com o TOEFL, o que eu fazia era 1 ou 2 semanas antes, eu começava a ver inúmeros vídeos no YouTube simulados, mas mais assim a questão, porque como o TOEFL ele é dividido em 4 sessões, né? Ele avalia o seu speaking, o seu reading, writing e o listening. Eu tinha mais dificuldade na escrita, né? E na fala. Então eu via vídeos de pessoas falando sobre templates, né? Que você podia seguir para poder falar na hora, e eu tentava decorar, e na parte da escrita eu melhorei exponencialmente, porque eu meio que decorei na minha cabeça um template a ser seguido. E funcionou. Eu fiz a mesma coisa. Isso, mas é bem isso essa prova. Você não é que... Porque se você for contar só com o seu conhecimento de inglês, você não tem tempo de pensar, como é que eu vou estruturar esse texto, qual vai ser o tópico que eu vou abordar primeiro. Não, você já tem que ir com aquele template ali, tanto para fala como para escrita. Você já tem que ir com aquele template ali meio padrão que serve para qualquer tema. Então, tipo, você vai e usa desses artifícios, tem vários vídeos no YouTube, tem vários sites que você pode fazer download de provas antigas, você pode treinar de todas as formas possíveis, mas enfim, o ponto é que, como o Renato falou, não é uma questão de você saber inglês fluente, ser o top das galáxias no inglês, mas você saber a estrutura da prova, como é que eles abordam, porque a estrutura é a mesma sempre, e aí você só se adapta. E é importante ela, né? também primeiro pesquisar o que você quer, primeiro definir onde você quer ir, porque dependendo da universidade
universidade que você quer ir, do curso que você quer fazer, o número, né, a nota da sua prova de inglês vai diferenciar. Geralmente, se você quiser fazer uma graduação no exterior, a nota é menor do que se você quiser fazer um mestrado ou um doutorado. A nota mínima é exigida, né? Então, assim... E depende da universidade. Depende da universidade. Varia Harvard- muito de universidade. Harvard lhe pede no mínimo 100, indica 110, não Isso. é? Que é Isso pra universidade mestrado, top. A Politécnica pede no mínimo 78. geralmente mas eu tenho certeza 79. que teve gente que tirou 2 naquela universidade. Porque não tem 78 de quanto você tá falando? de 120. 120, desculpa, do TOEFL e BT, que é o que mede todas as competências, que o máximo é 120. Isso. E aí eu tava falando nas duas Nas universidades. universidades americanas, pela minha experiência, geralmente undergraduate, que é a graduação completa no exterior, o mínimo é 79. E para mestrado, dependendo da universidade, tem uma média de 80 e pouco, 90 e pouco. E nas Ivy Leagues, que geralmente são a Harvard, Columbia, Brown, elas exigem mais de 100. Colômbia, aquela universidade para a qual você foi aprovado? Sim. Nossa! Sim. É mesmo? Ivy League? Ivy League. É mesmo, Lucas? Que loucura! Pois é. Ele tá fazendo uma cara de Eu estou constrangido constrangido. aqui. Mas é importante para os nossos ouvintes saberem que quem está falando com prioridade. Eu fiz, eu passei, eu fui aprovado. Ele sabe do que tá falando. Ele sabe, esse menino, ele tá cheio das patentes. Ah. Mas, E uma coisa que é bom ressaltar também é que não necessariamente você pode usar essas provas de inglês mesmo que você não queira ir para a Inglaterra ou para os Estados Unidos ou para algum país que fala Exato. inglês. Porque existem faculdades em países que são Hungria. de língua não inglesa, como a Itália. Hungria, que a Aline tá, e a Itália, que a Renata tá, que os cursos são em inglês. exato. É, né? Então Exato. eles exigem a prova de inglês do mesmo jeito. Mais ou menos. É aquele- Curso uma aula em inglês Eu com falo pela slide teoria, húngaro. vocês falam pela Às prática. vezes tem um slide ali que vem italiano, pra quem fala. Quem fala idioma derivado assim do latim, que é português, francês, espanhol, etc. Tá tudo bem, mas quem veio da China, da Turquia, de um país assim, outro Ou país. no meu caso, Aí você ou fica. no meu caso, que, É, que Aline- a aula é em inglês, mas o slide tá em húngaro. Isso às rola vezes. também, Aline? Rola Aí na demais, Hungria? rola demais. Aí essa é inglês, mais ou menos, dependendo você veio, né? A sorte não Não é? sabia dessa. É. Isso quando eles dão o slide. Porque você acredita que tem professor que não dá o slide depois da aula? Pra Acredita? gente estudar. Eu Não acredito. tem. Aí você tem que tirar foto escondido, porque se ele ver você tirando foto, é um grito É Ave mesmo. Maria. pra poder estudar depois. Aí eu digo, tipo, não me filme, não me filme. Eu digo, professor, não estou filmando, eu tô tirando foto do slide pra eu estudar mais tarde. Aí eles ficam putos. Alguns, né? Tem gente que eu falo assim, o povo acha que húngaro é tudo FDP, né? Mas não Tá é não. igual escola sem partida. Tem uns que aqui. tem uns que são legais. Mas tem É uns que os legais geralmente a gente não fala, né? Quando é legal, geralmente a gente não fala. A gente fala quando é ruim. É isso mesmo, eu reclamando de italiano às vezes. Mas é o jeito do graças a Deus que eu vim pra cá, às vezes, porque o povo pelo menos parece com os brasileiros. As coisas boas e as coisas ruins também. É muito parecido. Pelo menos eu já Enfim. sei como lidar. Eu acho que a próxima coisa a ser mencionada seria a essay, né? A letter of intent. Eu não sei como traduzir isso. Carta de motivação. carta de motivação. É uma coisa que geralmente tem na maioria das aplicações, na maioria dos cursos, e que toma um tempo da bexiga e que é uma das coisas que analisam mais. E eu fico indignada, tudo bem, você tem uma base, você nunca viu uma carta de motivação, você querer saber ter uma base. Mas eu fico indignada que nos grupos é chovendo de gente querendo uma base para só trocar o nome e mandar. Mas é a sua oportunidade de escrever sobre o que é que você quer naquele país, por que você quer ir para aquele lugar. Então, assim, eu acho que é uma coisa bem pessoal para você sair pegando template alheio e Exato. saca? Com certeza. Porque as cartas de motivação, elas são pessoais. É um negócio que eu tenho um pouco de dúvida até hoje, porque eu já escrevi muita carta de também, motivação. Eu com certeza escrevi muita carta de motivação ruim, mas assim, o que eu entendo hoje, me corrijam se eu estiver errada, é porque a carta de motivação você pode até falar um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica, mas isso é meio que o currículo é o lugar para isso. A carta de motivação você deve até mencionar, mas você também tem que falar de você, os seus motivos
motivos, o porquê que aquilo é interessante pra você, como ser humano, não como currículo ambulante. A impressão que eu tenho é essa. E quem tá avaliando vai saber se você copiou ou não. Eles leem, assim, centenas dessas cartas por ano. Então, eles conhecem exatamente todos esses templates e eles vão saber se você copiou ou não de algum site E genérico. dependendo da aplicação que você vai fazer, dependendo do país, da universidade, ele tem um máximo ou um mínimo de letras e caracteres ou de palavras que você tem que seguir. Então, comigo foi complicado porque eu estava aplicando ao mesmo tempo para uma universidade que exigia no máximo 1000 palavras e outra que era 500. Então, eu tinha que fazer duas redações diferentes para poder passar a mesma ideia, mas uma de forma mais resumida e outra de forma mais detalhada. Mas eu acho uma das fases mais difíceis na aplicação. Eu já tive muita experiência com isso, já fiz mais de 10 diferentes essays e comigo foi muito... Eu me lembro que no começo foi bem profissional. Eu fiz uma carta bem profissional, mas relatando o que eu tinha conseguido na minha vida profissional e de estudante também, para mostrar quem eu era, né? Mas, com o passar do tempo, eu consegui ser aprovado em muitas universidades com esse tipo de carta, só que como meu objetivo era me destacar e ganhar uma bolsa, eu vi que eu tenho que mudar minha abordagem, mas para colocar as coisas que eu consegui, mas com um contexto, com uma história por trás, onde tudo fizesse sentido. E uma das coisas que eles querem saber, eles querem olhar para sua história e eles querem ver uma linha de pensamento no qual a universidade e a educação que você quer buscar se encaixe nessa história. Você tem que também falar o porquê você quer ir para lá, o porquê você quer estudar lá e o porquê daquela universidade. Né? Então, assim, é bem complicado. Eu já tinha muita experiência, eu já tinha muitos templates e eu sempre busquei, como eu tenho amigos americanos, eu sempre mandava para eles corrigirem o meu inglês. E eu me lembro que no começo era tanta correção que eu falei, meu Deus do céu. Mas com o tempo... Voltava todo vermelho. E com o tempo eu fui melhorando muito na minha escrita, que chegou numa hora que eu fui fazer uma aplicação para uma bolsa, mandei para essa arquiteta americana e ela falou, Lucas, não tem quase nada pra corrigir aqui. Eu acho que você já pegou a manha já. Acho que eu fiquei feliz. E façam isso. Sejam igual a Lucas e tenham a cara de pau de mandar a sua carta de recomendação para ter uma opinião de outra pessoa. Mesmo que não seja um estrangeiro, mas alguém que você sabe que fala inglês bem, alguém que você sabe que tem experiência da universidade, no exterior, alguma coisa assim. Façam contato e isso é muito importante. Eu, por exemplo, não tenho essa cara de pau, eu fico logo constrangida, mas eu tô errado. Se você tem que ter um sonho, você tem que ir atrás, né? Então, eu tenho esse grande problema, eu não gosto de pedir favor aos outros, e aí não é uma boa característica, na verdade. Que, assim, também como o Lucas falou, é mandar pedindo uma revisão, não é você pedir para outra pessoa escrever para você, ou você mandar em português para a pessoa traduzir, porque através da carta também eles vão ver o seu nível de inglês, né? Então, se você faz uma carta magnífica, alguém escreve para você um inglês perfeito, aí vai que você tem que fazer uma entrevista depois e você hi. Aí, tipo... Um problema meu, um problema que eu tive na minha última rodada de aplicações para universidades americanas foi que eu mandei para muita gente, para muito americano. Então, cada um mandava uma visão diferente. Uns, não tá, eu acho que tá bom. Outros, não, acho que muda isso. Que minha cabeça ficou quase explodindo. Aí eu falei, nunca mais eu faço isso. Eu vou escolher uma pessoa que eu confio e eu vou mandar. E aí é aquele negócio, você pode ouvir as críticas, mas no final das contas a história é sua e é a sua personalidade e você tem que escolher quem ouvir. E lógico, a gramática, sem dúvida, se mude que eles me direm. Mas a questão de como você tá abordando é pessoal mesmo. E não confunda essa carta, que é a carta de propósito, né? A carta de motivação com a carta de recomendação, que é outra coisa já. A carta de recomendação, geralmente, eles são mais pedidas nos cursos de pós-graduação. Graduação acho que não pede tanto carta de recomendação, mas é uma carta que outra pessoa tem que escrever falando sobre você. Exatamente. E aí, quem você pergunta pra falar sobre você? Sua mãe? E daria uma ótima carta, ou não. Minha filha é muito... ou não, depende, né? Quando o Lucas nasceu, ele era um menino. Nasceu de parto normal, pesando 3,2 kg. Já se destacou desde a lei. Esse menino é muito especial, você tem que ser. Não, claro que não. Tem que ser uma pessoa que conhece você, claro. Mas geralmente alguém... ou
geralmente com algum professor da universidade, algum seu orientador, alguma coisa assim que você conheceu, ou alguém que você lidou na sua carreira profissional, chefe também. Lembrando que em algumas universidades, de novo, né, você vai encontrar requerimentos diferentes, mas em algumas aplicações eles vão especificamente pedir por um professor. Às vezes eles falam, pelo menos um professor, é preferível que seja do meio acadêmico. Se você não tiver, peça para um meio profissional, mas nunca é amigo, nunca é familiar. Isso sempre é relacionado à sua área de conhecimento. Exato. A minha da Politécnico pedia que fosse um professor, mas nessa época eu estava trabalhando em escritório, então a pessoa que eu mais convivia no final das contas era a minha ex-chefe, né, que me conhecia mais naquele momento. Eu pedi para ela fazer e não teve problema, mas a preferência realmente era para o mestrado e eles queriam que fosse de professor. Eu fiquei, eu podia até pedir algum professor, mas naquele momento eu estava vivendo mais a minha vida profissional, então fez mais sentido, também tem isso. Quantas cartas de recomendações geralmente se precisa? Pergunta aí. Às vezes são duas, né? Uma ou duas. Eu diria se menina, não sei mais falar português, não. Chique! Ela fala húngaro. É melhor se precaver com uma profissional e uma de um professor, né? Porque aí você já tem as duas. Se pedir só uma, você já tá com as duas ali, manda. Se pedir duas, já tá também. Mas depende, então. Acho que depende do contexto. Mas é importante. A gente tá falando dessas cartas. Gente, essas cartas, elas têm uma página e meia, quanto muito, meia página, entendeu? Não é? Às vezes é um questionário online. Às vezes a universidade manda um e-mail pro professor e aí o professor tem que responder um questionário online sobre você. Exatamente. Varia muito. Nas americanas, geralmente, você coloca os dados da pessoa que vai escrever e eles vão mandar um e-mail separado pra eles, no qual você não vê o que eles escreveram. E se o seu professor, se você não está confiando no inglês do seu professor, você achar que você pode melhorar, tipo, ajeitar algumas palavras, mas não mudar o texto dele, e se ele aceitar você ver o que ele escreveu, vocês combinam de mudar, né, tipo, você corrigir, e daí ele envia separadamente. Mas só um ponto que foi engraçado até no ano passado, quando eu estava aplicando para Americanas, quando eu coloquei o nome dos professores, tinha uma pergunta, I waive my right to see the letters, ou I do not waive the right to see the letters. Eu não sei traduzir direito. Se você waive é abrir mão. Se você só leu, não sabe o que eu abro mão do meu direito de ver a carta. Você abre mão do seu direito. E que eu coloquei, falei, não, eu quero ver. E quando eu coloquei, eu mandei, e todos os americanos falaram, não bote isso, porque isso eles veem como você não confiando na carta do professor, entendeu? Então eles veem com coisa ruim. Então eu mandei um e-mail para a universidade, por favor, posso mudar isso? Aí eu mudei. Aí eu falei, abro mão, então fique ligado, se for aplicar para as americanas vai ter uma questãozinha em todas elas, se você abre mão ou não, abra mão abra mão de tudo. Entregue tudo. Então, pra mim, só uma coisa que eu tava lembrando aqui, geralmente algumas universidades pedem um mínimo, né, de 2 ou 3 cartas, só que no meu caso, pra Columbia University, eu falei, eu quero muito passar, e eu quero que minha aplicação seja, tipo, perto do perfeito, né? Então, o que eu fiz? Para algumas universidades, eu coloquei 3 ou 2, e para a Columbia, eu pedi 5 cartas de recomendação. Tu pediu a quem, pelo amor de Deus? Pensa uma paciência. Eu pedi pra 2... Eu tenho nem 5 pessoas pra pedir. Eu pedi pra 2 professores americanos, que na minha época do IIT, e depois a gente vai falar um pouco sobre networking, como é importante você manter o contato, porque daí às vezes é importante nessas horas você ter contato dessas pessoas. Como o Lucas, que é uma pessoa que precisou de 20 cartas de recomendação por aplicação. E anos, né, de pedir. E anos tentando. Mas eu pedi 2 professores americanos, aí uma ex-chefe de Natal, um chefe dos Estados Unidos, né, que eu tava trabalhando, que era o CEO, e um do trabalho voluntário que eu fiz. Então, assim, mostra meio que minha trajetória. E não, foram 5, mas eu coloquei também um professor do Brasil. Então, mostra em todo... Lucas, você é muito chique. Então... Olha a sua lista. Você é uma pessoa muito chique. Olha a sua lista. Não, porque eu fiz um trabalho voluntário, não sei o que lá, e tinha mais... Eu nem consigo pensar nesse povo todo, meu Deus, pra me recomendar. Mas a gente fala mais em outro episódio sobre como é que se mantém contato com essa coisa. Que foi uma coisa que eu aprendi. Eu não tinha isso. Como ser chique. Eu não tinha isso. Como ser chique. Eu não tinha isso. Mas enfim, qual seria a próxima?
A De parte quê? mais burocrática, né? Carta recomendação. Histórico, não, né? Tem a parte, portfólio, tem diplomas históricos, traduções, portfólio para quem é da área criativa, em geral, né? Isso, e em universidades, geralmente na aplicação você pode mandar tradução juramentada e algumas universidades têm como é que se fala? Esse serviço de tradução e não precisa ser super oficial, mas geralmente as universidades pedem um oficial uma vez que você decide ir pra lá, né? Existe tradução juramentada, é uma coisa, e a tradução oficial não obrigatoriamente é uma tradução juramentada, mas, por exemplo, que eu saiba, uma tradução feita pela instituição que emitiu o diploma, o histórico, ou seja, a sua universidade, ela é uma tradução oficial, sim. Sim. Não precisa ser juramentada. Eu só fiz tradução juramentada porque eu precisava fazer para italiano, mas, por exemplo, a UFRN traduz os diplomas, então uma tradução da UFRN é mais que oficial, Sim. entendeu? Foi a UFRN que gerou aquele documento. Então, eu só fiz porque era para italiano, e a UFRN não ia traduzir para italiano, mas se fosse para um lugar que estudava inglês, que eu saiba, os documentos da universidade são oficiais. Entendi. Sim. É porque eu ainda não comecei, E né? fim de papo. Nada. E juramentado, não. Aí você tem que ir atrás de um tradutor juramentado, custa caro, ele vai no cartório, reconhece as firmas, faz apostilamento, que é um processo burocrático, mas isso não tem mas pra é América porque do Norte. tem muita universidade que não traduz. Tipo, a UFRN traduz. Se a gente pedir lá, é de graça, inclusive. Mas tem universidades no Brasil que não traduz para inglês. Então, realmente, você tem que pegar os seus em português e pagar alguém para traduzir, e essa pessoa tem que ser juramentada. Ou se você é um aluno de ensino médio e quer fazer uma graduação, provavelmente a mesma coisa. Eu não acho que... Tem que ser aqueles colégios de rico, né? Bilíngue, que deve fazer... Porque, mas que eu saiba, mas realmente seria isso. E pesquise muito bem, porque o preço da tradução juramentada, ele é tabelado por estado no Brasil. Exato. Então, às vezes você tem algum estado que é próximo do seu, que o preço é muito mais barato e que tem muito mais gente, como é o caso lá de Natal. Lá em Natal, parece que tem, sei lá, 1 ou 2 pessoas que fazem tradução juramentada e é uma fortuna. Exato. E quando eu fui lá pra ver esse negócio de tradução juramentada, a própria pessoa que fazia, ela falou assim, eu recomendo você aí procurar na Paraíba ou em Pernambuco, porque é muito mais barato. Gostei da honestidade. É tipo a metade do preço. A pessoa que fazia falou isso. Aí eu falei, pô, obrigado. Agradeço a honestidade. Eu falei exatamente isso. Eu lembro que na época do Ciências Sem Fronteiras, eles pediram, e a UFRN já fazia, porém entregava sem nenhuma assinatura. Tipo, não tinha assinatura do tradutor e tal, o carimbo. E aí, mesmo tendo já em inglês, tinha que pedir pra uma pessoa juramentada carimbar. E aí, eu acho que eu paguei R$120 pra pessoa carimbar. Eu fiz, mas você não vai precisar traduzir de novo não, querida. Vamos conversar aqui. Aí ela fez, não, mas esse preço já é descontando isso, que eu não vou traduzir. Eu fiz, tá, pô, muito obrigada, então. Mas estava precisando, né? Paguei. Mas como o Lucas falou, você tem a oportunidade de pesquisar e fazer em outro estado, mandar correio, enfim. Uma tradução juramentada. Assim, é um processo longo, mas você tem que dar o documento, né, pro tradutor. E aí, normalmente, o tradutor vai fazer aquilo, aí ele leva no cartório, reconhece as firmas das pessoas, leva na junta comercial, que eu não sei direito o que é, aí lá paga também. E aí, demora. É o tipo de coisa que você tem que fazer com antecedência. Não demora pra traduzir, mas todo o tempo que a pessoa vai no cartório, espera e faz isso e vai atrás. Quando eu fui traduzir meu diploma juramentado pra italiano, cada pessoa que assinou meu diploma, o reitor da universidade, eu acho que o chefe do departamento e mais não sei quem, cada pessoa tinha uma firma reconhecida num cartório diferente. Então você tem que ir lá que nem um trouxa, reconhece a firma da pessoa num cartório, fica espera, pega a senha. Eu odeio ir pra cartório. Por que Portugal trouxe cartório pro Brasil? Mas tem um negócio que eu não gosto, que é cartório. Porque cartório é um negócio que inventaram pra o povo dizer, olha, esse documento aqui é de verdade, viu? É claro que eu tô diminuindo. Em pleno século XXI, na era da informação e da criptografia, ainda existem coisas chamadas cartórios. Cartório, pra
Cartório existe no Brasil, em Portugal, na Itália não tem cartório que eu saiba. Não existe cartório nos Estados Unidos, não existe cartório no Canadá. Por quê? Entendeu? Aí tem que ir na porra do cartório, o dono do cartório ficar cada vez mais rico e você fica lá, gente. Mas infelizmente ainda é desse jeito. E quem vai estudar em Portugal muito provavelmente precisa fazer, porque Portugal é burocrático que nem aqui. Eles que trouxeram a burocracia pra nós. Valeu aí, Portugal. Valeu aí, Portugal. Valeu aí, Portugal. Grande beijo, mas é isso. A boa notícia a respeito disso é só que você fez uma vez, tá feito, né? Você pode usar pra todas as universidades. Foi. Depende, Depende, viu? Porque aqui, por Depende. exemplo, eu tive que enviar físico. Então, Pois o que é. fica aqui. Nossa, eu sério? tive que enviar pra Itália. Foi. Exato. Na verdade, não pra exato. aplicação. Só corrigindo. Foi depois da aplicação que eu tive que enviar físico. A gente, Mas pra cá, aplicação a foi gente tudo só online. escaneou e teve que trazer o físico pra se eles quisessem ver. Mas... Parece que na Hungria o pessoal é mais sensato. Eu deixei um original de cópia física também, que nem a Aline. Não, que nem Nicolas. Outra coisa que eu tô me lembrando agora, que não é específico de todas as universidades, mas as americanas exigem o GRE e o como é? O GMAT, né? O que é isso, Lucas? São duas provas diferentes. O GMAT é para o undergraduate, que é a bacharelado, graduação exterior completa, e o GRE é para o mestrado, né? Se você fizer mestrado fora. Eu não sei qual é a tradução. Você sabe qual é a tradução desses seis livros? Eu fiz essas provas também, mas não tem... General alguma coisa. Ah, é porque é uma sigla, né? Mas é prova de quê? De conhecimento específico da sua área? Eu fiz o GRE, e Renato também fez o GRE. O que são essas provas? Os americanos também têm que fazer essa prova, então é uma prova geral, o que eu acho meio injusto, porque eu vou falar o porquê. Eles avaliam você na língua, na matemática e também na sua redação. Só que é nível americano, entendeu? É o Enem deles, de certa nível forma. nativo. Então, assim, a língua inglesa, as provas que você faz de língua inglesa são muito difíceis. As palavras que você nunca sabia que existia, nem os americanos, eles estudam para essa prova, para aprender as palavras. E matemática, quem tem facilidade com matemática, dá para se dar bem sim, porque é coisa de high school, de ensino médio. E quem é boa em matemática no Brasil e sabe inglês, vai se dar bem. A probabilidade é que se dê bem, mas eu sou muito lento, em matemática sempre muito lento. E como tem muito o tempo cronometrado, eu também não me dei bem nessa prova, já vou falando. Mas dependendo do... Você é lento e nervoso. Exatamente. Dependendo do curso que você vai aplicar, conta muito. Arquitetura, não conta muito. Só que engenharias contam sim. E lembrando que o GRE é uma coisa específica dos Estados Unidos, né? Nem aqui no Canadá tem. E aí, vamos falar do portfólio? Vamos. Portfólio, né? É pra gente da área criativa. Exato. Arquitetura, design, eu imagino, sei lá, publicidade, arte, cinema, tudo, todas as coisas boas que não dá dinheiro, normalmente precisa de portfólio. Boa. E o que é que você tem que fazer de portfólio? Geralmente, eles pedem... Eles, na verdade, não tem restrição, né? De Assim, páginas? tipo, tem que ter no mínimo tantos projetos. Depende da universidade. Quando eu apliquei pra Austrália, pedi assim, às vezes, por exemplo, às vezes o portfólio é tamanho A3, com tantos projetos, às vezes é outro tamanho. Sempre tem a restrição de tamanho, né? Até 10 mega. Mas às vezes é A3, às vezes tem restrição de número de páginas, às vezes tem restrição. Quando eu fiz a aplicação para o DAAD, que é o da Alemanha, Ei, mas fez para a aplicação, Universidade Técnica, rapaz, para a Universidade Técnica de Berlim, eu acho. Me lembro que tinha uma restrição também, tipo 15 páginas. Então tem restrição sim, depende da universidade, às vezes depende do programa, porque o programa de bolsa pode também lhe pedir um portfólio, mas normalmente é a universidade que vai lhe pedir um portfólio. Quando eu apliquei pra Suécia, eram Então, 7 páginas. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Botar em 7 páginas. Um portfólio. Eu acho isso tão legal, cara. Tipo, porque quem vê assim, quem conhece a gente, que vê onde a gente tá hoje. Não o meu caso, que no meu caso eu só apliquei um lugar mesmo e meu portfólio foi no PowerPoint. Aline, não que se coloque pra baixo. Mas assim, quem vê Lucas e Renata, aí pensa que tipo, foi sorte. Já nasceram assim. Ou foi tipo, sei lá, não vê que por trás a pessoa tentou Austrália, Alemanha, Suécia, tipo, tentou 15 pra sair um, e aí não vê que é esforço da pessoa, acha que é sorte, ou é acaso, ou é, sei lá, ou é papai oportunidade. pagando
também. Deve ter uns que pensam Ou que também. nasceu em berço de ouro, Deve essas ter. coisas. Que nasceu em berço de ouro. Sempre tem. E isso vale também para quem tá começando, tá com esse sonho de ir de sair do país, de estudar fora, e aí recebe o primeiro não não é pra mim. Tipo, se você quer mesmo, mete a cara que uma hora Uma hora né? vem. Cara, pra Esse é o ponto tudo. mais importante, eu acho. Persistência, Perseverança. foco. Exatamente. Pra tudo na vida, eu acho. E principalmente pra nossa área que é tão subjetiva, é tipo, o cara é arquiteto, ele é famoso. Arquiteto, ator, pintor, escritor. O povo, ele é famoso aqui, vendeu os best-sellers. O povo critica, não, mas é uma bosta. Que é subjetivo, entendeu? Tipo, engenheiro fulano de tal. Não é subjetivo. Você não analisa a engenharia. Você sabe que uma ciclovia caiu porque bateu a onda e foi calculada errado. Ou que uma ciclovia não caiu, porque não é subjetivo. Mas em áreas subjetivas que a pessoa vai olhar teu trabalho e vai dizer, não gostei, o outro vai dizer, eu amei, você é um gênio. Então, a tendência de você não saber porque você levou não, às vezes também acontece, né? Seu portfólio. Eu me arrisco a dizer que é o mais importante para aqueles que vão aplicar e são da parte das artes, né? E arquitetura. É de longe o mais importante, é onde você tem que colocar mais tempo e tudo é levado em conta. O design do seu portfólio, o layout, né? De como você organiza suas ideias. Isso dá um episódio aí pra gente falar só sobre isso. Mas Sobre eles portfólio, avaliam né? a qualidade do seu layout e a qualidade dos seus projetos, como você explica suas ideias no geral. E como já falaram, tem diferentes requerimentos de tamanho de papel, tamanho de arquivo. Alguns pedem até para você enviar impresso. Eu já cheguei a enviar impresso para a Universidade de Chicago. Isso aí é inclusive uma coisa que eu ia falar. Pelo menos hoje em dia, a maioria vai lhe pedir digital, mas não é porque é digital que você vai fazer tipo, com menos esforço. Porque mídia impressa e mídia digital são duas coisas completamente diferentes, né? Você bolar um negócio achando que vai ser impresso e fazer ele para ser lido exclusivamente no formato digital. Na verdade, no formato digital, às vezes eles dizem que eles vão projetar o portfólio, que ele vai ser visto no projetor, às vezes em computador, mas assim, a grosso modo é importante saber que existe padrão, que às vezes cada universidade vai lhe pedir um padrão diferente, então seja esperto no formato que você vai fazer para ele ser adaptável. E isso a gente pode falar mais detalhado, tem muita coisa para falar sobre o portfólio. Enquanto que todo mundo vai estar mandando documentos e algumas cartas você vai ter que fazer um documento a mais e demorado, então para quem é dessa área é importante lembrar que o sofrimento é maior e o pagamento menor. Mas também para quem não é da área criativa, que não precisa, no caso, fazer um portfólio, normalmente tem provas, Sim, né? depende. Pode ter provas relacionadas à sua área e até na área de arquitetura também. Quando eu vim para cá, no meu edital foi só pós. E não teve nem entrevista. Tinha lá dizendo que ia ter entrevista, no fim das contas não teve nem entrevista. Já passei direto ali na promoção. Mas no edital seguinte já começou a ter prova. Além do portfólio, entrevista e prova. Porque muita gente do meu edital, e não só do Brasil, né? O edital para aqui é mundial, então tem gente de todo mundo vindo. E como o sistema de ensino da minha universidade é bem mais puxado para engenharia do que para arquitetura, a gente se deu muito mal em provas e matérias de estruturas. Então eles colocaram, a partir do ano seguinte, provas de várias matérias, incluindo estrutura, para o pessoal que estava vindo. Então, assim, não é como o Lucas falou desde o início, não é receita de bolo, não é igual para todo canto, mas no geral é o que se pede, né? Eu acho que para finalizar, sempre, como a gente já falou, não é receita de bolo, mas quando você receber seu primeiro não, que é quase certo, só se você for muito sortudo mesmo, não se desanime, continue a melhorar sempre. Se você não passou na primeira, melhore as coisas que você mandou anteriormente e aí vai melhorando, que uma hora chega. Não posso prometer um tempo, para alguns é um ano, alguns é um mês, alguns é só uma semana, alguns são 4 anos, mas chega. Eu acho que é importante a pessoa saber que ela não pode se decepcionar na primeira vez, porque ela ainda vai levar tanto não, então se ela gastar todas as lágrimas no primeiro, entendeu? Economize suas lágrimas, porque você ainda vai se fuder tanto. Isso vale pra tudo na vida. Decepção profissional, amorosa. Não é porque você levou um não que você é ruim. Na verdade, você levou um não é porque o seu concorrente foi melhor. Ou na verdade você pode
pode ser ruim mesmo, mas se você Pode é ser ruim, que você seja. também melhora, entendeu? Mas você pode melhorar sempre, exatamente. Você pode ser ruim mesmo também. Se você que está escutando tiver alguma dúvida específica para algum país específico que nós podemos ajudar, nos contacte nas redes sociais. Boa sorte pra vocês, mas se inscreva, se ainda não se inscreva, se inscreva aqui embaixo, ou aqui em cima, ou aqui do lado, não sei onde é, se você está escutando pelo YouTube, se está pelo Spotify, dá um pulinho no Instagram, dá um like em todas as fotos, entendeu? Em todas as fotos. Aí manda um joinha, manda um coração, manda um cheiro no olho, Facebook, estamos em todas as redes sociais, é só procurar lá, Twitter, reposta o Twitter, é isso aí, muito obrigado, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite.